Glórias a Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Amados e queridos irmãos, recebam a doce paz do Senhor Jesus, sua irmã em Cristo, Cristiane Oliveira. Deus te abençoe, vocês que estão aqui agora e vão ouvir a palavra de Deus nesta tarde, na nossa campanha com o tema O Poder da Palavra de Deus em Mim. Eu creio que o Senhor, Ele tem poder para manifestar a palavra dEle em sua vida com poder, com glória, com majestade. Quero neste momento trazer uma palavra da parte de Deus. Diz assim no livro de Gênesis, capítulo 37, José vendido por seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, glória, na terra de Canaã. Então, são as gerações de Jacó, sendo José de 16 anos, e apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai, ou seja, José contava as coisas que seus irmãos faziam. E Israel, que no caso era Jacó, amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. E sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meus molhos se levantava, meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeava e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou também a seus irmãos. Eis que sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-as a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura, iremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Amém? Só até aí mesmo. Que lindo, meus irmãos. Que maravilha esta palavra, que traz muito ensinamento para nós, que traz muito exemplo e também despertamento. Porque José foi um jovem de 16 anos, filho da velhice de Jacó, um homem abençoado, um jovem abençoado por Deus, um jovem que tinha
tanta simplicidade no seu coração. Um jovem que não tinha maldade, um jovem que era um coração segundo o coração de Deus, era como uma criança. É por isso que o próprio Jesus diz que quem não se fizer como uma criança não entrará no reino de Deus. Você vai observar o jeito de José, você vai observar como José tinha um coração pacífico, ainda que ele muitas das vezes contava algumas coisas dos seus irmãos para José, seu pai, mas não era com má intenção. Era com a intenção boa de que seu pai até pudesse os corrigir, porque ele era uma pessoa, ele era um jovem correto, era um jovem que não se misturava com seus irmãos, porque seus irmãos eram além de mais velhos, eram uns jovens que tinham obras que não era perfeita diante de Deus. Eles agiam de maneiras erradas e José não se misturava. José sabia que aquilo era errado. José era um homem temente, era um jovem temente ao Senhor. E Deus já via, irmãos, porque é como o próprio Senhor Jesus diz em sua palavra, que o homem, ele vê o exterior, mas Deus sonda os corações. E Deus via os corações daqueles irmãos e até mesmo do próprio Jacó. E Deus levantou José para ser um jovem lá no futuro, um homem resgatador, um homem conservador, porque quando ele vai passar toda a trajetória dele, para quem não conhece a história de José, José foi um jovem que Deus fez uma promessa a ele através de sonho. Ele mesmo, José, nem imaginava, nem tinha já no seu coração aquela cobiça de dizer, eu sonhei, Deus vai fazer, e ficar esperando, cobiçando aquele momento. Não. José teve tanta inocência que nem sabia que passaria por um momento de honra da parte de Deus. Mas Jacó já percebeu. Jacó não foi pela sua maldade, não. Jacó foi pela sua experiência com Deus. Ele não gostou de primeiro momento, porque ele imaginou que um pai não podia se inclinar perante um filho. Como era que um filho ia reinar sobre o pai? Mas os seus irmãos já ouviram aquela palavra, aquele sonho, e já adquiriram, absorveram, através daquele sonho contado por José, eles absorveram mal. Eles absorveram com inveja, com raiva, eles não queriam que aquilo acontecesse. E aquilo foi tão terrível que, por causa de José contar aquele sonho que ele sonhou, aqueles irmãos passaram a odiar, passaram a ter raiva, passaram a até mesmo arquitetar coisas, planos e projetos para que aquele sonho não viesse se concretizar, porque de imediato eles captaram. Quando ele contou tão humilde, nossa, meus irmãos, escutem, eu tive um sonho. E contou aquele primeiro sonho, que eles estavam todos atando molhos, e o molho de José, ou seja, aquele feixe de José ficava de pé, e os molhos dos seus irmãos se inclinavam perante o molho de José. E ali nem José entendeu, porque José não estava interessado nisso, José era muito inocente e também não tinha experiência em sonhos ainda. Mas a Bíblia diz que aqueles seus irmãos já começaram a captar, nossa, isso significa que ele vai ter autoridade sobre nós. Isso significa que nós vamos se curvar sobre ele. E isso foi mal aos olhos dos irmãos de José, porque os irmãos de José não tinham humildade, não tinham Espírito Santo de Deus, não reinava em vossos corações. Eles eram carnais, rebeldes, e as concupiscências
dos olhos e do coração dos irmãos de José, fizeram com que José viessem a ter inveja. Isso mesmo, inveja. E eles já tinham inveja de José por conta que o pai de José e também pai deles gostava muito de José por ser o filho mais novo, da velhice, e também por, aleluia, eu creio que Jacó já entendeu que Deus tinha uma obra diferenciada na vida de José. E ele vai fazer aquela túnica bonita e para aqueles irmãos é como se José fosse o queridinho do papai. E por isso eles não eram muito bem chegados a José. E ainda que, como se não bastasse, José tem o primeiro sonho. José tem o segundo sonho, que ele vê a lua, o sol, a lua e as estrelas se inclinando perante ele, né? Como diz aqui na própria palavra. E ali foi mais, né, doloroso para aqueles irmãos de José, porque eles não tiveram dúvida de que José reinaria, mas ali eles planejaram, o diabo colocou no coração de José, dos irmãos de José, para tentar aniquilar, neutralizar a obra, o projeto que Deus tinha na vida de José. Começaram a arquitetar um plano de matar José. A inveja deles era tão grande, que eles não suportariam ver José reinando. Não suportaria ver José em uma posição tão abençoada e eles se acharem inferiores a José. O pai de José não gostou muito, mas guardou no seu coração, como quem diz, vamos ver, né, o que vai acontecer. Mas, meus irmãos, aqueles irmãos estavam tão na carne, a inveja deles era tão cruel que eles tentaram matar José. Mas eu quero dizer para vocês, trazendo para nós, que para você que tem que o Senhor tem um projeto, que o Senhor tem um plano, um sonho, aleluia, a realizar, ainda que venham lutas e peleja, o mal, o diabo, o inimigo, ninguém pode neutralizar. José sofreu, mas o segredo era que o poder da palavra estava sobre José. O que era a promessa de Deus sobre José? Era a palavra de Deus. Aquele sonho significava a palavra de Deus que iria se cumprir na vida de José. E pessoas, e por mais que doesse, que eram os irmãos dele mesmo, tentaram matar, tentaram roubar, tentaram aniquilar, mas não foi possível. Quando tentaram matar José naquela cova, Deus tocou no coração de um dos seus irmãos, dizendo: que proveito temos nós de matarmos o nosso irmão e termos o sangue dele sobre as nossas mãos? Ele ali vem uma caravana de ismaelita, vamos vender ele, não vamos matar ele, vamos botar ele para bem longe. Arrancaram José dali, daquele meio, para que a palavra de Deus não se cumprisse. Mas a promessa ia junto, queridos. Aonde nós estivermos, você que tem uma promessa de Deus, você que tem um projeto de Deus a se cumprir, não adianta. Aonde você estiver, a promessa vai junto. Rabachou de cantarai. Você pode estar onde estiver. Podem, aleluia, tentar, aleluia, de qualquer forma. Podem arrancar você deste lugar. Podem ter arrancado você do lugar que você estava. Mas não importa. A palavra de Deus está com você. A promessa de Deus está com você. E vai se cumprir.
como se cumpriu na vida de José. Para encurtar, eu quero dizer que José foi lá para o Egito, você sabe disso. Mas José não estava só, a mão de Deus, a palavra de Deus estava com ele. José foi para a prisão, foi caluniado. O diabo tentando neutralizar, porque agora não era mais os irmãos de José que o diabo estava usando. Olha, querido, o diabo vai fazer de tudo para roubar a promessa de Deus da tua vida, mas não vai conseguir. Aleluia! Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai cumprir a promessa que Ele tem na tua vida. E não é algo pequeno, é grande. É algo muito grande. É algo que muitos vão olhar e vão dizer: eu não estou acreditando. Porque quando os irmãos de José viram, não acreditaram que ali era José, que era José que estava sobre aquele reinado. Que era José que era agora o governador do Egito. Não acreditaram. Vão fazer de tudo com você. Agora não era mais os irmãos de José. Os irmãos de José disseram: epa, estamos livres. Agora eu quero ver se ele vai reinar sobre nós. Foi embora para bem longe. Foi lá para o Egito. Foi sonhar para lá. Foi viver para lá. Mas aqui sobre nós ele não reina. Aleluia. Mas eles vieram até José. E a Bíblia diz que lá no Egito, Satanás continuou tentando. Olha, querido, muitas das vezes o inimigo tenta uma vez, não consegue, tenta duas, não consegue, até três não consegue. Mas não vai conseguir, porque a palavra de Deus, a promessa de Deus está sobre você, para cumprir. E a Bíblia diz que Satanás agora entra na mulher de Potifar. E agora vai tentar manchar a imagem de José. José, por sua vez, vai para a prisão inocente. Mas foi lá na prisão que o Senhor disse: basta, é agora que eu vou honrar o meu servo. Se prepara, porque a honra está chegando. Está quase no tempo do Senhor revelar, aleluia, o grande projeto para a tua vida. E muitos verão que quem tem promessa de Deus para cumprir nessa terra, para ser cumprida nessa terra, o diabo não impede e a pessoa não sai da terra enquanto a promessa de Deus não é cumprida. Recebe, porque é para você. Amém? Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Muito obrigado, Pai. Essa palavra é profética para pessoas que aqui estão. Esta palavra é profética para pessoas que vão ouvir agora, amanhã, depois. Porque o Senhor é justo. Ele é bondoso, Ele é santo, Ele é aquele que cumpre promessa nesta vida, na vida do homem e da mulher. Quanto mais tentar aniquilar, quanto mais tentar atrapalhar, te esconder, te colocar para um canto, aleluia, te colocar no anonimato, mas aí, ainda assim, o Senhor fará aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Recebe. Amém. Glórias a Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Amados e queridos irmãos, recebam a doce paz do Senhor Jesus, sua irmã em Cristo, Cristiane Oliveira. Deus te abençoe, vocês que estão aqui agora e vão ouvir a palavra de Deus nesta tarde, na nossa campanha com o tema O Poder da Palavra de Deus em Mim. Eu creio que o Senhor, Ele tem poder para manifestar a palavra dEle em sua vida com poder, com glória, com majestade. Quero neste momento trazer uma palavra da parte de Deus. Diz assim no livro de Gênesis, capítulo 37, José vendido por seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, glória, na terra de Canaã.
Então, são as gerações de Jacó